Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Estou eu aqui mais um dia para apresentar para vocês um conteúdo legal e um experimento que eu também gosto. Enfim, eu vou falar para vocês hoje sobre os gases ideais e a lei dos gases ideais. Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é um gás. Um gás, ele é um fluido compressível e ele contém partículas que ocupam um volume no espaço e ele também tem massa molecular, as partículas têm massa e essas partículas interagem entre si, umas com as outras, né? Bom, temos os gases reais e os gases ideais. Os gases reais, eles são gases que existem na natureza. Eles ocupam volume no espaço, né? Suas partículas ocupam volume no espaço, elas têm massa e elas interagem entre si. Bom, um, um gás ideal, um gás real, ele é quando a gente coloca ele numa baixa pressão e numa alta temperatura, a gente tem um gás ideal, né? Esse gás real, ele é considerado um gás ideal. E um gás ideal, ele é aquele que não existe na natureza. Ele é um gás somente ideal mesmo, para facilitar as contas. Tanto que as partículas desses gases, elas não contêm massa, né? E nem interagem entre si. Também não tem volume, elas. Então é tipo só para facilitar os cálculos mesmo que existem. Esses gases ideais, no caso, né? Bem, com isso, a gente precisa entender a lei do gás ideal, porque o gás ideal, ele governa os gases ideais, né? E com isso, a gente precisa entender que um gás, como ele tem um volume, ele tem uma pressão, ele tem também uma temperatura associadas a ele, né? O número de mols também e uma constante, que é a constante universal dos gases ideais. Elas são todas, essas variáveis são todas associadas a um gás ideal. E, ok, dado isso, a gente consegue construir a equação, né, a lei do gás ideal, que é PV igual a nRT. E com isso também, a gente consegue ver o que ela fornece para nós, né? Tipo, se caso a gente quiser manter o número de mols constante, o número as massas, né? No caso, o tanto de partículas constante dentro de um recipiente que é fixo, né? Seu volume fixo, a gente então tem que a pressão ela é proporcional à temperatura desse gás, né? A pressão do gás é proporcional à temperatura do gás. Então, se a pressão do gás sobe, a temperatura do gás ela também vai subir. E se ela diminuir, consequentemente a temperatura também vai diminuir. Bom, dado isso, a gente tem também que a pressão, se a gente tiver uma temperatura constante, a pressão, se aumentar o volume, ele vai diminuir. Agora, por quê? Porque a pressão é inversamente proporcional ao volume. E então, a mesma coisa acontece. Se o volume aumentar, a pressão diminui. Uma é proporcional, na verdade, inversamente proporcional ao outro, sabe? Uma variável inversamente proporcional à outra. Ok. Entendido isso, né? A gente tem também como deixar as três variáveis, sendo pressão, volume e temperatura, variando.
Bom, um exemplo pode ser também um cilindro contendo gás dentro. E aí o que acontece? Quando o cilindro tem o gás lá dentro, você tem um pistão que vai aumentando e subindo. Quando ele abaixa, quer dizer que o volume diminui e a pressão aumenta. Quando você tem uma energia sendo inserida sobre esse recipiente, né? Sobre esse cilindro. Porque daí aumenta a energia, aumenta a agitação das moléculas e aumenta a temperatura, né? Aí quando aumenta a temperatura, aumenta literalmente e aumenta a pressão. Só que quando a pressão aumenta, o volume diminui, né? Então faz todo sentido isso ocorrer. Ok, tudo bem. Entendido todo esse conteúdo, a gente pode chegar a falar agora sobre o que eu quero falar, que é o experimento, né? O radiômetro de Crookes. É um experimento que eu escolhi para minha instrumentação e, bom, esse experimento ele foi realizado por um físico e químico, né, chamado William Crookes. Ele inventou esse experimento em 1973 e, bem, esse experimento ele consiste de um aparelho que transforma a energia, né, a energia absorvida, em energia cinética, ou seja, a energia que você está absorvendo, transformar ela em movimento, no caso, transformar a energia de movimento em movimento. Ok. Com isso, também, vou parar de falar com isso, tá? O radiômetro, ele tem dois efeitos muito importantes. É o efeito da pressão termodinâmica e o efeito efeito de borda. O que acontece? Esses dois efeitos, eles, na verdade, tem dois tipos de radiômetro. O radiômetro no vácuo total e o radiômetro no vácuo parcial. O que a gente vai falar no meu experimento é só o do vácuo parcial. O que é vácuo? Quando você tem um recipiente e nele está sendo retirado a maioria das partículas do gás. Está sendo retirado literalmente o gás. É quando você não tem mais gás ali dentro, tem um espaço vazio, sem gás. Mas no caso, o vácuo parcial ainda tem uma certa quantidade de gás ali dentro daquele recipiente em questão. Bom, a estrutura do experimento radiômetro de Crookes é a seguinte. É uma cumbuca de vidro e dentro dela, né, tem uma estrutura com uma agulha que sustentam hélices, no caso 4 hélices, com duas superfícies, superfície clara e superfície escura. E, ok, essa é a estrutura dela. E dentro dessa cumbuca de vidro, ela tem um vácuo parcial, ou seja, ela tem poucas partículas de gás, mas tem algumas partículas. Tanto que isso vai ser uma das coisas cruciais, né, que vai acontecer aí. Enfim, o funcionamento em si do experimento é o seguinte: quando você incide uma energia sobre uma das superfícies, vamos falar primeiro da superfície negra da hélice. Quando você incide uma energia sobre essa superfície, as moléculas da estrutura dessa superfície, elas ficam mais agitadas e com isso elas esquentam mais. E
acaba que ela esquenta a região em que está. Por exemplo, o que tiver nessa região vai esquentar também. Então, se tiver gás lá, no caso, se tiver partículas de gás lá, também vai esquentar. E aí essas partículas que esquentam, elas vão se agitando, né? Elas vão recebendo essa energia, vão aumentando sua temperatura e aumentando sua pressão. Quando elas aumentam sua pressão, elas vão, né, se interagindo, colidindo também contra essa superfície escura. E com isso elas colidem e são lançadas para longe, entendeu? Tipo, da onde elas estavam antes. Tudo bem. E aí o que acontece? Quando elas são lançadas para longe, elas deixam aquele espaço antigo que elas estavam utilizando vago, né? Ok, entendido até aí. A gente tem que agora analisar a segunda parte do experimento, que é o efeito de borda. E a gente vai analisar isso na superfície clara. Analisando essa superfície clara, a energia ela vai ser refletida. E o que vai acontecer? Essa parte da superfície clara ela não vai esquentar tanto quanto a superfície escura esquentou. Aí o que acontece? As partículas que estão ali, elas não vão estar tão quentes, né? Porque elas não vão receber tanta energia. Elas não vão estar tão quentes quanto as outras e não vão estar tão agitadas quanto as outras. E o que vai acontecer? As partículas que estavam na borda da superfície branca, na superfície clara, né? Elas vão tender a ocupar o espaço da partícula que havia sido lançada lá na superfície escura. Com isso, ela vai dar aquele impulso para que ela vire a hélice, para que a hélice vire da parte negra, né, da parte escura para a parte branca. Aí vai ter esse sentido de rotação. Além da ajuda das partículas que já são lançadas para longe, né? Colidem, batem lá da superfície negra e são lançadas para longe. Além disso, tem esse efeito de borda que essas partículas fazem isso, né? Essa ajuda para rotacionar, né? No caso que eu tinha falado antes, a pressão termodinâmica, ela se dá quando eu estava falando do conteúdo mesmo em si, que a gente tem a pressão aumentada, né? Pressão do gás aumentada pela temperatura aumentada, né? Por causa da agitação daquelas moléculas em si. Isso é a pressão da radiação. Oh, meu Deus. Isso é a pressão é a pressão termodinâmica. Eu estou com pressão da radiação na cabeça, não é nada a ver. Tá. Dado isso, eu falei qual que é o funcionamento, né? Expliquei os dois efeitos que acontecem. E agora eu preciso falar sobre as experiências que eu fiz em casa desses radiômetros. Bem, eu fiz a minha primeira experiência foi esse radiômetro. Eu utilizei um vidro, né? Um recipiente de vidro. Aqui dentro eu utilizei aquelas tampinhas eu usei cola quente, eu utilizei também cola super cola, né? Que é super cola. Eu utilizei também agulha, eu utilizei a tampinha de meu Deus, como que é o nome? Lapiseira. Utilizei papel não, utilizei lata de alumínio também para fazer essas hélices. E também utilizei um pulverizador, ao contrário, para fazer com que sugasse, né, que nesse scalp, que é a mangueirinha, sugasse, né, puxasse todo o gás para fora desse recipiente. Não todo, mas grande parte dele. Só que eu percebi que é complicado, a gente tem muita mão de obra para fazer isso. A gente teria que ficar succionando muito tempo para conseguir realizar alguma coisa. Porque eu coloquei assim na frente do lugar com uma fonte de energia e ele não rotacionou.
Então, creio eu que deve de ter dado errado, porque não retirou totalmente o gás, né, dali que deveria ser necessário para ser retirado. Ok, isso me levou a fazer um segundo experimento, né, que é esse daqui. Esse daqui eu utilizei Durepox, utilizei cola quente, utilizei lata de alumínio e agulhas também. Esse daqui eu tentei vedar totalmente, né? Esse daqui eu tentei fazer o seguinte, aumentar a temperatura desse negócio, né? Colocar ele dentro de uma panela com água quente, que estava a 110 graus, pelo menos pelo fogão estava falando isso. E, ok, fazendo isso, ele ia aumentar a pressão aqui dentro e, no caso, ia aumentar a temperatura também, né? Ia fazer com que esse gás procurasse alguma saída para sair, né? Pelo menos grande parte dele. Só que, como tinha cola quente, ele deu uma derretida e meio que deu uma acabada com o experimento aí. Fora que também, né, já dá pra ver que tem algumas partes que tá desnivelada, né? Uma parte tá desnivelada em relação à outra. E, foi bem ruim porque ele derreteu, agora eu tive que arrumar ele de novo, né, pra mostrar. Mas ele tinha derretido e foi péssimo. Ok. Ok, com tudo isso eu perguntei pro meu professor o que eu posso fazer para melhorar, né? Ele falou, você pode mudar as dimensões do seu experimento, fazer um experimento menor. E então eu fui e mudei a dimensão, né, do meu experimento. E eu fiz com aquelas vacinas não, né, aqueles vidros de vacina. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma rolha que está sustentando uma agulha, que está sustentando uma cumbuquinha que está segurando as hélices. Essas hélices elas são feitas de papel alumínio. A cumbuquinha é feita de lata de alumínio e temos aqui as duas colas, né? A cola quente e a super cola. E também o vidrinho, né? Com isso daqui o que eu fiz? Eu utilizei uma seringa de 20 ml e uma agulha mais fina que eu encontrei para furar aqui nessa borrachinha e tentar sugar todo o gás daqui de dentro, pelo menos grande parte. E eu tentei fazer isso o máximo possível, fiquei horas tentando fazer isso. Daqui é muito difícil, muito pequenininha as coisas para fazer também. Aí, no final pensei que ia dar certo, coloquei perto assim de uma radiação, né? Tipo, de uma radiação de energias, fonte de energia. Só que eu vi que não aconteceu nada, não deu certo, então acabou que não deu certo também. Mesmo essa pequenininha fofinha. Enfim, a minha conclusão de tudo isso foi que para você fazer em casa é necessário ter as ferramentas, né? É necessário ter uma luva de compressão, conseguir cortar certinho para estar todo mundo do mesmo tamanho, todas as pecinhas do mesmo tamanho para não ter esse desnivelamento. Preciso polir também certinho dentro dessas cumbuquinhas aqui assim, ó, para que tenha menos atrito possível em tudo isso. E que realmente é difícil fazer isso em casa, mas não é impossível. Se você tiver as ferramentas certas, a gente consegue fazer sim. E é isso, gente. Esse foi o meu experimento e o meu conteúdo dado. Espero que vocês tenham entendido e obrigada por mais um vídeo. Essa foi a primeira vez que eu consegui gravar assim, totalmente sem cortes. É isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem bem.